A Bíblia é um livro fascinante. Traz em si histórias, poesia, teologia, verdades espirituais, realidades materiais e muito mais. É uma obra inesgotável, repleta de orientações, preceitos e indicações que nos levam a conhecer o Criador do Universo e a viver de acordo com a sua vontade divina. Você vai ouvir agora sobre a sociedade mais bem-sucedida da Terra, ou seja, nós vamos aprender com as formigas. Olha que legal. Lição 1. Formigas não fogem do trabalho. As formigas são exemplos poderosos de movimento, ação e empenho. As tarefas que realizam em suas múltiplas formas, das operárias às guerreiras, passando pelas reprodutoras e aquelas que têm a função de criar novas colônias, já vêm programadas em seu código genético. Esses insetos realmente trabalham, organizam-se, constroem formigueiros complexos, procuram comida, acionam outras formigas em busca de ajuda, armazenam as provisões e adaptam-se a mudanças do ambiente. Por mais que essas criaturinhas tenham sido estudadas, os cientistas continuam descobrindo novos aspectos sobre suas habilidades. A sociedade das formigas, a sociedade mais organizada, bem-sucedida da Terra. Um exemplo é a capacidade de comunicação. Hoje sabe-se que, além de realizar certos contatos, dados de significados, as formigas são capazes de ouvir instruções de sua rainha. Embora não tenham ouvidos, pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e de Turim, na Itália, fizeram um curioso experimento que demonstra essa capacidade. Eles gravaram os sons emitidos pelas rainhas e os produziram dentro do formigueiro. Embora nada estivesse acontecendo, os insetos perceberam o som e imediatamente entraram em estado de alerta, com as antenas estendidas e as mandíbulas abertas, pronta para a luta. As formigas têm ainda olhos grandes e compostos, capazes de dividir as imagens em pequenas unidades visuais que serão reunidas e interpretadas no cérebro. Mas seus principais órgãos sensoriais são as antenas, que elas movimentam continuamente para perceber sons, vibrações, temperaturas e odores. A maioria de nós já observou trilhas de formigas. Elas seguem de maneira organizada, uma após outra, por um caminho marcado por fluidos corporais, conduzindo folhas, sementes e insetos, até pequenos animais mortos, como camundongos e rãs, que lhes servirão de alimento. Muitas vezes elas caminham centenas de metros, distância que para um ser humano equivaleria a andar por 50, 100 quilômetros de cada vez. Diante de um obstáculo, como uma pedra ou uma poça d'água, as formigas fazem o desvio necessário, sem largar o que carregam. E se um indivíduo tem dificuldade para levar sozinho uma folha ou semente grande demais, logo outras formigas partem em seu socorro. Tenacidade é característica marcante das formigas. Experimente, por exemplo, colocar uma pedrinha ou um graveto na entrada do formigueiro, e elas logo se juntarão para remover o obstáculo, visando ao bem-estar e a segurança de todas as formigas. E se o formigueiro é definitivamente soterrado, elas logo se empenham para abrir outra passagem. Esses insetos nos ensinam a ter entusiasmo no trabalho. Assim se inicia o texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. O contraponto entre a formiga e a figura do preguiçoso é interessante e urgente, pois sem entusiasmo a vida nunca será satisfatória. A indiferença, a apatia e o comodismo fazem que muitas pessoas não encarem suas tarefas e responsabilidades, o que é base para a perpetuação de seu fracasso. O contraponto entre a formiga e a figura do preguiçoso.
É interessante e urgente, pois, sem entusiasmo, a vida nunca será satisfatória. É traço característico da sociedade contemporânea. Uma grande desorientação profissional. Muitos trabalhadores estão insatisfeitos em sua profissão, por motivos como o tédio da rotina, as longas jornadas de trabalho, a falta de oportunidades, o cansaço dos longos deslocamentos entre a casa e o emprego, a ausência de perspectivas e a carência de inovação. Você mesmo pode estar sofrendo dificuldades como essas, não é mesmo? Com o tempo, isso acaba destruindo por completo o prazer que se pode e se deve encontrar no trabalho. Mas Provérbio questiona com veemência: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirar uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços, para descansar sua pobreza? Para descansar? A sua pobreza surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Provérbio capítulo 6, do 9 ao 11. A pergunta é clara: até quando? Até quando ficaremos choramingando por nossa situação financeira? Até quando culparemos os outros por nosso fracasso profissional? O primeiro passo para a transformação, a reinvenção e a potencialização da vida profissional é simplesmente o abandono da apatia. De nada vale aptidões e talentos se o indivíduo não está disposto a trabalhar. Observe a formiga. Preguiçoso. O conselho bíblico permanece mais atual do que nunca. A figura do preguiçoso em Provérbios chega a ser tragicômica. Ele é citado como alguém sem iniciativa e que por isso mesmo nunca termina uma atividade, não enfrenta nada e não chega a lugar nenhum na vida. Na obra Sabedoria Bíblica, o pastor britânico Charles Spurgeon afirma o seguinte: tudo no mundo tem alguma utilidade, mas o filósofo ou a coruja sábia em seu campanário quebrariam a cabeça para descrever a utilidade da preguiça. Penere um preguiçoso grão a grão, e você não encontrará nada de bom. Já se disse que preguiça é descansar antes de estar cansado. Provérbios afirma isso claramente. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Óbvio que o sono é um elemento necessário para uma vida saudável. Descanso, além de renovar o corpo, restaura a alma e a mente. A questão é que as formigas sabem muito bem o momento de trabalhar e a hora de parar. Por isso a Bíblia chama o sono do trabalhador de ameno, em Eclesiastes 5, versículo 2. Porém, o sono excessivo pode ser destrutivo e a indolência do preguiçoso é sinônimo de indiferença e de egoísmo. A comparação bíblica é precisa. Uma porta faz muitos movimentos, mas não sai do lugar. Mesma coisa acontece com o preguiçoso. Ele se revira de um lado para o outro, mas não se levanta de onde está. Como uma porta, presa por duas dobradiças, ele está confinado a um círculo vicioso de movimento, como uma porta que às vezes se abre e outra se fecha. O preguiçoso pensa em sair da cama, mas logo decide dormir um pouco mais. Assim, enquanto a porta se abre para o diligente que segue para seu trabalho, a cama precisa suportar o preguiçoso em sua inutilidade. As formigas são excelentes no que fazem e constituem uma ótima fonte de inspiração para o trabalho. E quanto a você, como anda seu desempenho profissional? Performance é sofrível, medíocre ou satisfatória? Você inspira seus colegas, honra as instituições na qual trabalha e se destaca pelo que faz? Ou, pelo contrário, é um peso em seu setor, desestimula os colegas com sua preguiça e é visto como um exemplo a não ser seguido? Preguiçoso, mais cedo ou mais tarde, trará incômodo aos seus outros e será evitado, ou seja, demitido. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam.
Provérbios capítulo 10, versículo 26. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos são tão irritantes que, quanto ao preguiçoso que não faz o que lhe cabe, isso não vale a pena para um ambiente de trabalho. Quantas mulheres sofrem porque o marido em casa é completamente imprestável? E quantos pais sentem amargura por ver os filhos parados na vida, sem trabalhar ou estudar, sendo um verdadeiro peso em suas costas? O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbio capítulo 21, versículo 25. A equação fatal apresentada nas Escrituras Sagradas é clara. Desejos, mas nenhuma ação é igual à morte. Nada de sonhos realizados. O preguiçoso deseja muitas coisas, como beber, comer, passear, viajar, casar, mobiliar a casa, fazer mestrado, comprar roupas de grife. O problema é que ele só deseja e não faz nada para obter aquilo. O preguiçoso não quer nada com o trabalho. Ele ambiciona apenas ganhos, não está disposto a pagar o preço para ter o resultado. É uma vida vazia. O preguiçoso deseja e nada consegue. Provérbios 13, versículo 4. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Foi-se o tempo em que bastava o ensino médio para se obter um emprego que suprisse as necessidades da família. Hoje em dia, falar idiomas e ter um diploma de graduação, de preferência mestrado e doutorado, já são pré-requisitos para muitos postos de trabalho. E não apenas diferenciais na disputa por uma vaga, mas formação acadêmica não basta. O mercado busca profissionais multifocados, inovadores, capazes de se adaptar às novas condições e superar dificuldades. Em suma, o mundo corporativo busca gente que seja formiga, que não desista, não se detenha diante de obstáculos e seja capaz de sobreviver mesmo sob condições adversas. Para uma pessoa ter chance de sucesso na vida profissional, é preciso ampliar sua visão de mundo, capacitar-se e trabalhar com todo o entusiasmo possível. Portanto, mova-se, atualize-se, não menospreze oportunidades, trabalhe para deixar um legado, dedique-se com excelência à sua vida e faça algo que vai permanecer para as próximas gerações. Você diz, estou exausto. Deus responde, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Você diz, eu não sei que caminho seguir. Deus diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbio capítulo 3, do 5 ao 6. Você diz, eu não posso me perdoar. Deus diz para você, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Você diz, tenho medo de ficar sem recursos. Deus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus, capítulo 3, versículo 1.